Jujutsu Kaisen tá pra acabar e até aí nada novo sob o sol. Entretanto, com a gente entrando nessa reta final, faltando papo de 4 capítulos pro fim da obra, no ponto em que eu tô gravando esse vídeo, a única dúvida que fica é como o Gege vai fechar tanta ponta solta que ele deixou até agora. Papo, na construção que eu passei só se falava de Hakari e Uraomi e quanto o Gege deixou essa luta de lado. Então vamos falar um pouco sobre o final de Jujutsu e como eu acho que o Gege vai fechar algumas coisas que ele deixou em aberto pra esse final. E, bem, eu sou o Felipe e logo de cara vamos falar deles, Hakari e Uraomi, a luta que talvez foi deixada mais de lado pelo Gege nessa reta final. E papo, eu até entendo um pouco o Gege ter deixado esses dois meio de lado, porque como eu já comentei com vocês, o que provavelmente vai decidir o resultado dessa luta entre os dois é a luta principal, no caso Sukuna contra tudo que respira, já que caso a Uraomi vence e vá dar apoio ao Sukuna, ela só pode desbalancear completamente essa luta que tá começando a ficar a favor dos protagonistas agora. Então caso ela for pra lá agora, a luta pode virar completamente pro lado do Sukuna, porque sim, por mais que não pareça, essa mina é só extremamente absurda, e o mesmo vale pro Hakari, por mais que não na mesma escala, mas sim, ele ainda ia ser um apoio muito grande pra luta, podendo fazer as coisas piorarem ainda mais pra o Sukuna. Então eu acho que o Gege deixou essa luta mais de lado pra poder dar o resultado dela no ponto em que a principal acabar, ou pelo menos tivesse o vencedor decidido. Mas ainda assim, mesmo tendo esse ponto de vista, não dá pra discordar que a falta de aproveitamento que o Gege deu a essa luta foi simplesmente absurdo, irmão. O Takaba teve mais capítulos lutando do que eles dois, e só foi um desperdício gigante. Porque papo, uns 10 capítulos dedicados a eles, a gente não só ia ver mais o Hakari lutando, que é só extremamente muito foda ele dançando, mas principalmente mais sobre a Uraomi. A mina é basicamente o braço direito do Sukuna, tá? Com ele desde a Era de Ouro da feitiçaria. É uma feiticeira forte ao ponto de sair viva de um ataque direto do Gojo, mas ainda assim a gente mal viu ela em ação e basicamente não sabe praticamente nada sobre o passado dela. E muito menos a extensão de toda a força dela, já que pra estar ali do lado do Sukuna, além de cozinhar bem, obviamente, a Uraomi tinha que ser no mínimo competente pra lidar com xamãs que o Sukuna só tivesse entediado demais pra mandar de ralo. Mas ainda assim, mesmo sendo um personagem legal, que tem um potencial gigante, o Gege prefere me focar no Takaba. Nada contra o Takaba, ele é legal, mas ainda assim, entre ele e a Uraomi, pô, não tem nem comparação. Pra mim, o Gege mal explorar ela e nem mostrar a real extensão do poder dessa mina na luta dela contra o Hakari, que era basicamente um oponente perfeito pra gente ver o poder bruto da Uraomi, porque a expansão do domínio dele só deixa meio que ele vivo, foi bem meia boca. E isso se soma ao pouco foco que essa luta teve. Mas ainda falando dos vilões que foram pouco explorados, a gente tem o Kenjaku com o mega plano dele de super assimilação da humanidade com o Tengen, ou a Tengen. Pra mim, o Gege vai simplesmente descartar esse plano, mas não deixando ele de lado, e sim fazendo ele falhar de novo. A obra já deixou bem claro pra gente que o Kenjaku já falhou outras vezes com o plano dele ao longo desses 1000 anos, então ele só ia meio que falhar de novo. Só que dessa vez com o diferencial de que ia ser meio que definitivo, porque a Rika adora um cérebro e o Kenjaku só deu o vacilo de não saber disso. Além de que fazer ele correr a vida toda atrás de um plano e simplesmente falhar no fim, não conseguir nada, tipo, não conseguir realizar esse plano em nenhum momento da vida dele, ia ser mais um exemplo de como o mundo de Jujutsu é frio. Não importa se ele tentou por mais de 1000 anos e deu literalmente tudo pra conseguir o plano dele. Ele só não conseguiu. E é literalmente isso, vida que segue. O que por consequência torna ainda mais vazia a frase dele em relação a herdar a vontade dele. O plano dele falhou e é isso, teve um fim completamente incompleto e ele nunca mais vai poder retomar esse plano porque ele simplesmente caiu para outro feiticeiro. E claro, eu falo isso partindo do ponto em que o Sukuna perda e seja expulso do Megumi, porque sempre tem a possibilidade de 45 minutos do segundo tempo o Sukuna meio que só concluir a mega assimilação do Tengen e Jujutsu acabe com a queda do rei, mas o surgimento de um desastre ainda maior. Mas honestamente, nesse ponto da história eu acho bem mais difícil disso rolar, porque 4 capítulos é só muito pouco tempo pra trabalhar tanta coisa. Então é bem mais provável que o Sukuna só perca o Megumi, retoma o controle do corpo dele, cancelando de vez esse risco de começar o fim do mundo com a Tengen. E falando da Tengen, talvez ela só seja expelida de dentro do Megumi junto dos dedos do Sukuna. E nisso ela só acaba meio que ficando de lado, pondo um fim bem morno nessa problemática da Tengen, mas até aí é Jujutsu, né? E isso junto ao Sukuna, que eu tô começando a achar que nem vai ter um passado tão explorado, o que, diga-se de passagem, seria um grande desperdício deixar esse cara de lado desse jeito. Principalmente levando em conta que até o Takaba teve o final dele explorado, o que sinceramente ia ser só um grande desperdício. Personagens grandes e importantes dentro de Jujutsu, tipo o Gojo teve um arco inteiro pra mostrar o passado dele, mas ainda assim, o Sukuna, que é literalmente o rei das maldições, ter, sei lá, papo de um capítulo, e só lembrando, o máximo de capítulos que podem ser
usados pra explorar o passado do Sukuna é papo de 3, porque faltam 4 pro fim da obra, e eu acho que um tem que ser pelo menos dedicado ao fim da obra em si. E isso só ia ser muita covardia de GG. Irmão, a gente tá falando de literalmente o rei das maldições, o cara que veio da era mais caótica de Jujutsu. O GG tinha a oportunidade perfeita pra mostrar pra gente como era a Era de Ouro e como o Sukuna chegou onde ele chegou em relação a poder mesmo e como ele ganhou 4 braços, porque isso é só muito curioso. Mas voltando ao ponto principal, 4 capítulos é muito pouco pra explorar tanta coisa, e eu tô começando a achar que o GG só vai dar um fim ao Sukuna e mal vai mostrar o passado dele. O que ia ser, bem, no mínimo um desperdício, desde que Jujutsu é Jujutsu, uma galera muito grande quer saber mais sobre o passado do Sukuna, como ele se tornou o rei das maldições, mas sobre a grande era de ouro dos feiticeiros. E o GG mal bater nessa tecla ia deixar uma galera muito bolada, inclusive eu. Honestamente, se o GG simplesmente mudasse de ideia e estendesse mais 10 capítulos simplesmente para explorar o passado do Sukuna, nem para concluir ou terminar ou dar mais destaque para outras lutas e só em relação ao passado do Sukuna, eu acho que muita gente não ia reclamar. E eu tô falando isso antes sim de ver o final da obra. Talvez o GG, sei lá, dê algum jeito de explorar o passado do Sukuna, mas ainda assim, meu ponto é, são 4 capítulos pro fim da obra, é muita coisa para se concluir antes dela, então eu duvido muito que o final do Sukuna seja um bagulho muito extenso. E ainda falando do Sukuna, vamos falar de uma parada que me incomodou bastante em relação a ele, que foi o GG não ter explorado a totalidade das 10 sombras com o Sukuna. A gente sabe que a luta dele com o Gojo também foi uma forma do GG mostrar pra gente uma luta entre 6 olhos e 10 sombras, um bagulho que ele já tinha abordado lá no início da obra. Mas ainda assim, mesmo vendo o Sukuna usando essa técnica com total maestria, a gente não chegou a ver a técnica em 100% entre aspas dela, já que, bem, mesmo depois do fim da luta deles, a gente não chegou a ver a totalidade das 10 sombras, no caso, o último Shikigami vivo que teria herdado o poder de todos os outros Shikigamis. Já que a técnica das 10 sombras, pra quem não lembra, funciona como poder herdado, quando um Shikigami vai de F, outro herda o poder dele. O GG podia ter usado essa mega luta contra o Sukuna pra em algum momento mostrar a totalidade dessa técnica a gente. Talvez encaixando ela até mesmo na luta contra o Gojo, já que o Gojo sozinho provavelmente conseguiria lidar com a totalidade da técnica das 10 sombras, ou com o bicho que ia sair dela. E isso depois de uma Horaga ser destruído. O Sukuna queria ele como exemplo, então ele pegou o exemplo de como fazer o corte que rompe o mundo. Irmão, só explode o bicho e mostra a totalidade pra gente. Mas ainda assim, Jujutsu tá na sua reta final e eu tô achando que muita coisa vai fechar em aberto, ou com um fim bem morno. Isso não torna essa reta final ruim, bem pelo contrário, eu já cheguei até a comentar em outros vídeos que eu tô achando essa luta final com o Sukuna só bem legal, mas isso não impede da obra ter um final mais morno. E falando de um último ponto, que é a minha visão pro final do Itadori, eu comentei com vocês, acho que foi nesse vídeo aqui, que ele provavelmente vai expulsar o Sukuna de dentro do Megumi em forma de dedos, e o Itadori vai consumir esses dedos e se auto-mandar de F, já que essa era a proposta inicial dele no início da obra, só que diferente de antes, agora o Itadori não só vai saber o mal que é o Sukuna, mas também como uma forma de tentar evitar que esse mal volte, ele comer os dedos e se sacrificar ia ser um fim já pré-determinado pra ele, mas também um fim que ia mostrar o quão longe o Itadori tá disposto a ir pra acabar com um mal tão grande quanto o Sukuna, assim garantindo não só que o Sukuna nunca mais volte, como fechando o final do Itadori como a obra prometeu lá no início, ele consumindo todos os dedos do Sukuna e se auto-mandando de F, fazendo assim a obra acabar com somente o Megumi e a Nobara vivos. Entretanto, fala aí o que vocês acham que vai rolar nesse final de Jujutsu. Mas, e papo, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Além de que só são 3 notificações por semana e o que tu quiser assistir, tu clica em cima. O que tu não quiser, tu arrasta pro lado. Só são 3 notificações por semana. É meio que isso. Deixa o like me ajuda muito. E se possível e tiver aparecendo pra vocês aí embaixo, deixa o hypar num vídeo, isso também ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou!